Quando a gente fala na discussão sobre que a gente tem um genocídio do povo negro, a gente está falando de que quando colocamos dentro das estatísticas populacionais, existe um buraco de uma juventude negra que não conseguiu chegar até os seus 29 anos. Y continuamos con este programa especial del Infoclaxo y tenemos el placer y el lujo de conversar con Juliana Gois, que es profesora asistente de Sociología en la Universidad de Binghamton en estos Estados Unidos. Su trabajo académico se centra en el radicalismo negro, el abolicionismo, la praxis decolonial. Tiene un fuerte compromiso en su trabajo con los movimientos sociales, colaborando con organizaciones de movimiento negro, trabajadoras sexuales y movimientos anticarcelarios. Y la verdad que en este diálogo la idea era hablar un poco en el marco de lo que estamos hablando, ¿no? Del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, entendiendo cuál sería la lógica de un segundo decenio y cuáles son los grandes temas pendientes, algunos balances, pero sobre todo tratar de entender por qué hay cuestiones que son urgentes, necesarias y fundamentales para trabajar al día de hoy en las lógicas antirracistas. Juliana, gracias por estar aquí en el Infoclaxo y gracias por esta entrevista. Muito obrigada por me convidar, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Juliana, primero, bueno, tú eres de Brasil. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Estados Unidos y de qué parte de Brasil eres? Eu sou originalmente de Brasília, uma candanguinha, na verdade planaltina, que é uma periferia da capital de Brasília, e vivi muito tempo em Belo Horizonte, no Brasil, então tenho uma quem pergunta de onde eu sou acaba indo para esses lugares. Mas eu fiz o meu doutorado aqui, eu tô mais ou menos há uns 7 anos aqui nos Estados Unidos, mas eu digo mais ou menos porque é 1 ano aqui, 1 ano e 1 ano em casa, 1 ano aqui, 1 ano fazendo pesquisa em casa, nesse vai e volta. Ok, ok. Juliana, me gustaría que para iniciar un poco esta charla o este encuentro, esta conversación contigo, primero, si te parece hacer un análisis con respecto a lo que fue el decenio afrodescendiente, digo, ¿qué quedaron de esos 10 años? ¿Se pudo avanzar en profundizar visibilización de las lógicas de discriminación? Digo, en varias entrevistas en el programa de hoy estuvimos hablando sobre las lógicas de vulnerabilidad que viven, por ejemplo, muchas mujeres afro que sufren lógicas de discriminación y de racismo, pero también que las sacan de sus tierras en lógicas coloniales que se viven en algunos países de Latinoamérica y del Caribe. Digo, realmente, ¿para qué sirvió este primer decenio y cuál es tu primer balance con respecto al decenio afrodescendiente? Gustavo, responder essa pergunta, hoje, em particular, é é muito simbólica, porque, bom, estamos gravando, mas no dia que estamos gravando, no dia 30 de outubro, e ontem, no Brasil, nós tivemos uma chacina no estado do Rio de Janeiro. Os dados oficiais sempre diminuem o número de corpos que se estende pelo chão, mas nós já temos aí registradas mais de 100 pessoas, 100 mortes, 100 pessoas assassinadas, no Rio de Janeiro. E o que se estabeleceu ontem como possivelmente uma das maiores chacinas, nas favelas nos territórios negros brasileiros, na verdade, é só indo para a mídia coisa que a gente vive cotidianamente, né, coisa que se passa pelos nossos territórios cotidianamente. Quando a gente fala na discussão sobre que a gente tem um genocídio do povo negro, a gente está falando de que quando colocamos dentro das estatísticas, populacionais, existe um buraco de uma juventude negra que não conseguiu chegar até os seus 29 anos, né, que pessoas que nasceram e que não conseguiram chegar. Não se precisa dizer que a maior parte que a grande quantidade das pessoas assassinadas foram negras, sob a justificativa de que eram criminosos, traficantes, como que se
como que mesmo se fossem, isso justificasse a sua execução, e aí eu coloco execução, porque muitos dos corpos foram achados em uma vala, em uma mata. Então, você vê que não foi uma tentativa de entrada para prender ninguém, embora a justificativa da polícia é que estava entrando nas comunidades para executar mandatos de prisão. Foi uma tentativa, foram execuções, né? E execuções que ocorrem de todos os lados. Quando a gente não precisa dizer que mesmo os corpos não negros que são afetados por tudo isso, eles estão sendo afetados, aquele território está sendo afetado porque é um território negro. Porque é um território considerado um território de pessoas não humanas. Fomos não humanos na história como escravos, como objeto que se compra no mercado. Fomos não humanos como, aqui, embora seja do Brasil, aqui nos Estados Unidos, nós vemos a lógica do estuprador que precisava ser linchado porque era um perigo para as mulheres, e as mulheres também eram um perigo para a sociedade, as mulheres negras também perigo para a sociedade. Vemos essa lógica de diferentes maneiras, e agora com a guerra às drogas e aumento da ideia de encarceramento, né, a vivência do encarceramento em massa, somos então os criminosos, os corpos que precisam ser eliminados do território ou, no minimamente, colocados dentro das prisões. Para mim, isso é algo que bate muito na porta de casa, não só por eu ter crescido numa periferia, mas bate também enquanto mulher negra. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, se eu perguntar para qualquer mãe que tem um jovem negro ali começando a virar adolescente, a sensação que a gente tem é de querer trancar os meninos em casa, porque a gente sabe que o corpo negro que está sendo mais alvo da morte, ele tem sido corpo visto como masculino. Isso não significa que as mulheres não sejam vítimas também, mas também não significa que acaba que sobra para a gente a dor de tentar reorganizar uma comunidade enquanto o Estado tenta eliminá-la, né? Então a gente vê movimentos como os movimentos das Mães de Maio, como movimentos, quando a gente fala de movimentos antiprisionais, a gente está falando principalmente de mulheres que estão na frente da luta para que os nossos filhos sobrevivam, para que a nossa juventude sobreviva, para que a gente tenha um senso para que a gente possa sonhar com um futuro radical, onde a gente possa ter famílias no futuro, né? Onde a gente possa existir no futuro. Então, como mulher negra, a gente acaba que é afetado de duas maneiras. Uma, quando a bala diretamente afeta o nosso corpo, mas também vendo a nossa comunidade, os nossos meninos, as nossas crianças, os nossos mais velhos, os nossos senhores, os nossos homens também, todos sendo, inclusive nós mesmos sendo eliminados e tendo que reconstruir a comunidade a partir dessa violência, né? Que é um trabalho não só das mulheres negras, mas de todo mundo. Mas hoje a gente também tem que discutir quem é que, quando o Estado marca a nossa comunidade de uma maneira, ela marca de uma maneira a criminalizar o corpo negro masculino, o corpo negro feminino e o corpo negro não binário, né? É uma violência também sexualizada. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Voltando à sua pergunta. A gente finalizou um primeiro decênio. E aí, ontem acontece isso, então eu me pergunto, o que mudou de um decênio para o outro? E eu tenho conversado muito com os meus colegas, porque a gente às vezes a gente se agarra a uma ideia de progresso, porque a gente quer acreditar que o futuro tem sido melhor do que o passado. E principalmente quando a gente está muito tempo na luta, a gente quer acreditar que a gente conseguiu construir para os nossos filhos algo melhor do que o que a gente teve. Mas para a gente conseguir, de fato, abordar não só a necessidade de um segundo decênio, mas um decênio que seja de fato transformador, a gente precisa se perguntar por que depois de um decênio afrodescendente ainda se ocorre coisas como uma chacina, onde no meio em um dia mais de 100 corpos foram estendidos no chão. E
para fazer essa pergunta, a gente tem que precisar de saber que tem algo que não está funcionando. Nós ainda não conseguimos ser, e não creio que conseguimos estar dentro enquadrados como vidas que valem nesse mundo. E nesse sentido, eu fico pensando que o decênio, no nosso primeiro decênio, embora ele tenha sido muito importante em vários pontos, para a gente conseguir fazer que ele se torne efetivo, a gente tem que, então, ter mais coragem de radicalizar esse processo. De aceitar que a gente conseguiu políticas públicas, algumas coisas relacionadas a acesso a, por exemplo, reconhecimento dos territórios quilombolas, as cotas dentro das universidades, e essas políticas são muito importantes. Porém, elas não conseguiram mudar estruturalmente o sistema que é criado com base na nossa morte. E aqui eu estou nos referindo que, todas as nações da América Latina e do Caribe, inclusive da América do Norte, com exceção do Haiti, foram fundadas na escravidão. A gente ainda tem estados capitalistas e coloniais que continuam a se reproduzir. Enquanto a gente não for nessa raiz, a gente vai continuar, nós continuaremos sendo corpos no chão. Então, um decênio, para mim, ele precisa falar sobre a reparação dos nossos povos de uma maneira que envolva recriar as nossas nações, para que, ao invés de ser simplesmente uma reprodução de um sistema capitalista e colonial que continua, que sejam nações criadas a partir das resistências dos nossos povos, a partir da forma de viver dos quilombos, a partir da forma de viver das comunidades indígenas, que seja radicalmente anticapitalista, radicalmente anti-imperialista, radicalmente anticolonial. E não tem forma da gente fazer isso sem a gente estar engajado na luta revolucionária. Então, para mim, o decênio, a gente só vai conseguir fazer. É muito importante que a gente tenha um próximo decênio, mas para ter um decênio para quê? Para quais fins? Para que a gente sobreviva. E a gente só vai conseguir sobreviver se a gente continuar engajado por mudar o sistema que está nos matando. Diana, Então, é isso. pensaba mientras que te escuchaba, qué difícil que es poner encima de la mesa otros temas cuando lo más básico que es la vida no se puede cuidar. Digo, y en ese sentido tú hablabas de radicalizar algunas luchas. Concretamente, ¿a qué te refieres y qué significaría en la lucha cotidiana? Entendiendo esto que tú dices con mucha claridad, países que surgieron en el marco de la esclavitud, es difícil que corran el eje para mirar desde otro lugar. ¿A qué te refieres con lo de radicalizar? ¿A qué te refieres con tener otras miradas en este marco tan terrible de lo que tú cuentas, que es si ni siquiera se puede cuidar la vida, cómo uno puede pensar en otras cosas que también son centrales, ¿no? Para mim, uma das formas concretas como a gente radicaliza é recusando a política de inclusão. Mm. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que reconhecer que também os últimos anos foram anos de ascensão do neoliberalismo multicultural. Muitos estados, eles estão ficando cada vez mais felizes de reconhecerem alguma forma de africanidade como parte da sua nação. Hoje, se a gente roda América Central, mas mesmo o Brasil, por exemplo, falando aqui como brasileira, né? A capoeira negra é reconhecida como símbolo nacional. Os quilombos são reconhecidos como símbolos nacional, o samba, o funk. Porém, todas essas o reconhecimento, quando ele se torna performático e não busca uma mudança de recurso estrutural, ele não funciona. Parte da gente recusar isso é a gente demandar não só e o que a gente, na verdade, já demanda, né? Enquanto movimentos, a gente já demanda, mas puxando, né, não só os estados, como também aliados, a entender que não adianta simplesmente reconhecer as nossas culturas, reconhecer as contribuições que a gente traz para a sociedade sem nos dar condições dignas de viver. E condições dignas de viver, eu me refiro redistribuição dos meios de produção, das estruturas produtivas e reconstrução dos pactos constitucionais. Hoje, por exemplo, no Brasil, um movimento chamado Coalizão Negra por Direitos tem tentado mover uma PEC
um projeto de emenda constitucional para garantir um fundo de reparações de 20 bilhões em 20 anos. Essa medida, ela está chamando, e essa medida sendo colocada em um governo progressista, ou que se coloca como progressista, e eu falo que se coloca porque esses termos mudam dependendo do lugar de significado, né? Ela está demandando, o esforço que demanda o seguinte, que fala, olha, movimentos trabalhistas, movimentos sindicais, movimentos populares que estão aqui, nós estamos dentro da construção de todos esses movimentos, mas nós entendemos que enquanto a gente não compreender que precisamos de uma reforma, novo pacto, de mudar o nosso pacto constitucional para incluir reparações e para incluir com recursos para as nossas comunidades, administrados pelas nossas comunidades, infelizmente não funciona, né? Então, isso é uma das questões. Outra das questões não tem como a gente fazer essas lutas só dentro das nossas nações, mas também, e isso que eu acho o trabalho da Claxo muito importante, a conexão com internacional. E nisso, quando a gente fala do decênio, estamos falando dessa conexão internacional. Estamos falando do fato do CARICOM, para quem não conhece, né, a comunidade dos países caribenhos, estarem já há muitos anos solicitando que coisas básicas, como a França devolver ao Haiti o recurso que ela cobrou do Haiti pela independência do país, seja retornado ao país. E isso significa, e isso eu acho que também é importante apontar, que isso não é uma questão só da população negra. Por que que eu falo isso? Nenhum trabalhador francês vai conseguir libertação enquanto nós aqui na vida da colônia, povos colonizados e povos racializados, estivermos em situação de opressão. Nós já tivemos historicamente tentativas de emancipação da classe trabalhadora que não tentaram fazer isso, que falharam por causa disso. Então significa a gente se juntar também, significa também um convite, né? Os movimentos trabalhistas franceses, alemães, todos ali na Europa, dos Estados Unidos, também reconhecerem que a luta por essas reparações também no contexto internacional é uma luta de todos. Tal cual, tal cual. ¿No? A ver, Juliana, tú tienes, y lo planteábamos al inicio del programa cuando te presentábamos, tu cercanía con movimientos, organizaciones y movimientos sociales. ¿Qué es lo que sucede en las bases? ¿Qué es lo que pasa en esos movimientos? Porque, como tú decías, todos estos temas son pendientes o están pendientes y son necesarios, pero cuando la vida está en juego, parece ser como lo máximo al momento de cualquier discusión o cualquier debate. ¿Qué es lo que tú ves, qué es lo que tú vives dentro de esos movimientos sociales? Entiendo yo, digo, supongo yo, una trabajadora sexual negra tiene doble, triple vulnerabilidad y riesgos en el marco de su vida cotidiana, ¿no? Imagino yo, digo, en relación a esto que tú cuentas. Vou falar aqui só dos movimentos que eu tenho trabalhado mais concretamente, até porque o Brasil é um país de tamanho continental, né? Eu tenho trabalhado neste momento, especialmente com movimentos de ocupações urbanas. Por ocupações urbanas, eu refiro à ocupação de terra que está sendo usada para fins de especulação imobiliária, para que essa terra seja revertida para moradia popular. Movimentos os movimentos que eu trabalho, particularmente, se usam o termo prostituta. Se reclama, se reivindica e se reconstrói o termo prostituta de uma maneira que eu acho que em espanhol, em inglês, não, ainda nas traduções as pessoas, né, a tradução sai trabalhadoras sexuais. E movimentos de quilombos urbanos e movimentos de favelas e movimentos algumas organizações antiprisionais. Por que que eu estou falando, dando essa diversidade, né? Porque uma coisa que eu tenho em comum com todas as comunidades é que a gente está tentando lutar pelo nosso direito de viver. Quando a gente fala das prisões e quando a gente fala da violência policial,
Ontem, o caso de ontem deixou muito mais explícito, mas eu também estou falando da população dentro da prisão, por exemplo, que durante a pandemia estava sendo, as familiares estavam sendo proibidos de visitarem as pessoas encarceradas, seus familiares encarcerados, e com isso o nível de tortura subiu de forma imensa, né? Coisa que ainda continua a se acontecer. Quando eu estou falando de movimentos de prostitutas no Brasil, eu lembro uma das coisas que eu aprendi muito, principalmente com a Prosmig, que é a Associação de Prostitutas de Minas Gerais, é que a criminalização da prostituição estava ali por trás também do fato da violência e da violência física de que elas poderiam falecer e o seu nome nunca entrava para registro. E quando eu falo para registro, o que que eu estou dizendo? Era uma área onde ali a gente fazia atuação. A Prosmiga ainda faz, eu aqui estou na distância, onde boa parte da prostituição ocorria em hotéis. Não era prostituição de rua. E os hotéis tinham uma certa. As pessoas às vezes pensam a prostituição, aí vão pensar que você tem um gigolô, que é ele que tem que salvar as mulheres dessa figura. Mas naquele caso específico, a gente via o movimento, na verdade, demandar que os donos dos hotéis tivessem olhos mais abertos com relação ao que estava acontecendo dentro dos hotéis. Por quê? Porque por causa do preconceito, muitas mulheres usam os nomes de guerra, não usam os seus nomes próprios, né? E ainda mais lá que é uma área de prostituição muito diurna. Então, aconteceu igual aconteceu uma vez, quando eu estava ainda vivendo em Belo Horizonte, nessa cidade, de uma mulher ter passado mal e ela ter dado entrar. Ela chegou a falecer, acho que ela deu morte cerebral e ela entrou. Ela estava com um problema de doença e ela entrou no hospital com o nome de guerra. Perdão, correção. Quando ela entrou no hospital com o nome de guerra, foi dado para nós que ela tinha tido morte cerebral. E eu lembro que as trabalhadoras ali, né, as meninas da Prosmig, fizeram uma luta muito grande para conseguirem entrar no hospital e para conseguirem acharem a família dessa mulher. Por quê? Porque quando as pessoas já sabem que a pessoa vem de determinada área, já sabem que provavelmente o nome é falso. Então elas sabem que se elas falarem que essa pessoa faleceu e usarem aquele corpo, mesmo que essa pessoa ainda tenha chances de vida, mas usar aquele corpo para o tráfico de órgãos, esse nome não entra no registro. Se torna um John Doe. Então, quando você vê, então, por exemplo, dentro dali da própria, uma das questões é a gente quer viver, para a gente viver, a gente não pode ser criminalizado. Mesma coisa quando a gente está falando dos quilombos. Quando a gente está falando dos quilombos, a gente está falando de empresas mineradoras, a gente está falando hoje no debate sobre tecnologias de empresas atrás de terras raras, que estão tentando eliminar os quilombos estão ali junto com os movimentos indígenas, protegendo não só a natureza, o nosso território, mas sendo o primeiro alvo que o capitalismo quer não só expoliar, mas eliminar para ter acesso àqueles territórios. Quando a gente está falando de moradia urbana, a gente também está falando disso, né? Então, ao redor de tudo isso, a gente tem discutido que, olha, a gente pode ter muitas divergências políticas, muitas divergências em termos de história, de perfil, mas uma coisa que todos têm de acordo é a gente está morrendo. Então, a partir desse acordo de que a gente está morrendo, a gente consegue organizar, tentar puxar para frente uma agenda que seja uma agenda para a gente se organizar enquanto povo que possa viver no futuro. Né? E eu coloco esse futuro porque pensar o futuro se tornou radical nesse momento. Juliana, me parece súper potente tu mirada, digo, en todos los sentidos de poder profundizar en lo que sucede también en los territorios, con situaciones muy concretas, como la que recién nos relatabas, de lo que viven, lo que parecen ser ciudadanías como de primera, de segunda, de tercera, digo, lógicas en las cuales hay personas que no son consideradas personas como tales por los gobiernos, por los estados en muchos lugares de nuestro planeta. Me encantaría que nos dejes para el final de esta entrevista si hay algún material, un texto, un libro o varios libros o varias publicaciones que a ti te parezcan que son muy valiosas para recomendarle a la gente que nos está mirando del otro lado y que puedan profundizar sobre estas cosas que nos estás contando,
para tratar de avanzar un poco en todo esto que nos estuviste relatando en esta entrevista de hoy. ¿Qué nos podrías regalar o qué nos podrías decir? Uh, Tem algumas coisas que passam no sentido de material, de sugestão de material para as pessoas? É essa a pergunta? Efectivamente, materiales escritos o videos o materiales que sirvan para a que a la persona que le interesó esta entrevista pueda ver, pueda profundizar otras cuestiones. Muito bem. Eu vou pensar aqui em tenho de cabeça me vieram 3 obras, né. Uma da nossa querida Silva Winter, né, uma mulher negra caribenha que vai fazer essa discussão como que para a gente conseguir fazer uma revolução, a gente tem que recriar uma completa nova episteme do que significa ser humano, né, não adianta tentar se incluir nessa. Uma outra que eu tenho. Ai, não tenho livro aqui, mas, dentro do Brasil eu tenho acompanhado um pouco o trabalho do nosso companheiro Osmundo Pinho, que tem falado sobre essa questão da antinegritude, ele e também aqui nos Estados Unidos a Denise da Silva, são pessoas que têm discutido, né, tido a coragem de olhar para a violência que cerca os nossos corpos e colocado isso no papel. E um livro que eu tenho voltado muito, que já é um livro antigo, mas eu tenho estado num momento que eu tenho buscado esperança no cenário. E eu acho que eu sempre busco esperança nas lutas de quem vem antes da gente. E o Shirley James, o seu livro muito antigo, Jacobinos Negros, uma coisa que me encanta naquele livro, não só que ele mostra, né, ele descreve, é uma das pessoas que descreve como que o Haiti, aquele pequeno pedacinho de terra, conseguiu enfrentar as maiores potências mundiais da sua época. Eles nos mostram como que a articulação, como que as revoltas localizadas e nacionais, tanto do povo negro no Haiti, como em conexão com os movimentos também dos trabalhadores naquela época na França e da Europa, como que essas diferentes mudanças locais conseguiram mudar todo um contexto global. E eu falo isso, eu tenho tomado voltado a Shirley James nesse sentido, porque nos lembra, às vezes a gente fica muito pensando: "Nossa, com tanta coisa acontecendo, como que eu saio disso?", né. Será que as nossas ações é algo que eu tenho me perguntando, será que as ações que eu organizo ali na minha comunidade, em outras comunidades, em articulações como comunidades, às vezes tudo nunca parece suficiente, né. Todo dia a gente tem uma bala nova batendo na nossa porta. Mas eu tenho voltado nesse livro a lembrar pensando que todas essas articulações locais e, que estavam ali, como que você conseguiu ali naquele nível, local e nacional impactar o mundo inteiro. Por isso que ele fala, né, não teria tido Revolução Francesa também sem a Revolução da Sí, Haiti. tal cual, sí, 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 sí. Então, tem uma forma para mim um pouco de retomar a esperança que se a gente continuar fazendo nosso trabalho de base nas nossas comunidades, radicalizando, intensificando as nossas conexões, a gente também vai conseguir parar esse sistema de morte. Juliana, un placer enorme. Gracias por el tiempo, gracias por estar del otro lado, pero sobre todo gracias por las reflexiones y la posibilidad de pensar en estas cuestiones que son centrales. Nos dejaste también ahí unas publicaciones para poder leer, para poder profundizar y te volveremos a convocar para que hables aquí en Claxo TV porque realmente es muy, pero muy valioso. Gracias por este tiempo. Eu que agradeço. Juliana Gois, profesora asistente de Sociología en la Universidad de Binghamton en los Estados Unidos, que estuvo aquí hablando con nosotros con una profundidad entre lo que sucede en los territorios, lo que pasa con respecto a estos debates centrales. Y me quedo con esto, qué difícil que es poner otras temáticas en juego cuando lo más básico, que es la vida, no puede ser cuidado para una parte importante de gente negra en diferentes partes del mundo. Digo, el ejemplo de lo sucedido en Río en los últimos días
es muy fuerte y tiene mucho que ver con eso. Obviamente hay muchas investigaciones ahí, pero todo está indicando que hubo ejecuciones sumarias, o sea, juntaron gente y las ejecutaron en el lugar. Así que viene muy bien el ejemplo para entender las lógicas de brutalidad y de lo que viene sucediendo en el mundo. Separamos y continuamos con más programa especial del Infoclaxo.